Bom, prefeito, o senhor passou mais um final de semana, imagino, com uma expectativa muito nervosa. Teve que refazer uma série de números que chegaram, não sei se desencontrados lá com o governo do Estado, mas o governo tinha outros números e a matemática, a estatística não fechava da ficção de Porto Alegre com a realidade da região das Missões. Os números tiveram que ser corrigidos e pela segunda vez o governo do Estado reconheceu que Santo Ângelo devia estar realmente como está, na bandeira laranja. Como é que o senhor conseguiu mudar esse panorama, hein? Então, Luiz Roque, nós já sábado, logo pela manhã, na primeira hora, então, nos reunimos. A gente vem fazer um trabalho em conjunto com as entidades de classes aqui, a CISA, o CDL, Sindilojas, né? Com os seus presidentes. E quem representa ali, eles é o Mauro, da CISA. Inclusive, sábado de manhã, o presidente da CISA esteve lá no meu gabinete, onde trabalhamos em conjunto, junto com o secretário Cavaleiro, a Daniana, que também faz a enfermeira, e faz essa avaliação técnica nos nossos indicadores, não só aqui de Santo Ângelo, mas também de toda a região, né? Então, a gente fez uma reunião para verificar se tinha consistência esses dados. Então, próximo do meio-dia, então, a gente encontrou algumas inconsistências, né? Eu estava em contato direto com, principalmente, o prefeito de São Luís, Sidney Brondani, e também o prefeito de São Borja. São as três cidades-chave. O Bonotto, né? Que é onde estão os hospitais maiores, né? E as outras cidades levam os seus pacientes para esses municípios. Então, a gente começou a formular uma defesa. Então, a 1h30 da tarde, então, o presidente da nossa associação, o Mico, ele marcou uma videoconferência com o jurídico também da MM, né? E eu coloquei ali, naquela videoconferência, que o município de Santo Ângelo, então, nós iríamos fazer por aqui a defesa da MM, né, em nome da associação, e debatemos os dados, expliquei os dados que não condiziam com a realidade. Tá? Uma das questões era o número de internações, tinha uns que era da semana anterior à semana passada, né, que não consta no sistema do governo, na metodologia do governo, os últimos 7 dias, né? Então tinha algumas internações que já tinham passado os últimos 7 dias. O município de Santo Ângelo, né, aliás, a região das Missões, contava com 3 óbitos. Um desses óbitos também era anterior à semana passada, estava fora ali dos últimos 7 dias. E um óbito, então, que foi lançado pelo laboratório central, o LACEN, veio como negativo, e eu mandei o laudo anexado na nossa justificativa para comprovação que esse óbito não foi por Covid. Então, diminuímos de 3 para 1 óbito, diminuímos o número de internações, e também já tinha saído no Diário Oficial da União a inclusão de 5 novos UTIs aqui no Hospital Santo Ângelo. Né? Nós, lá atrás, no início do processo do Covid, na pandemia, nós tínhamos 10 UTIs, 10 leitos de UTI, passamos para 19, agora vamos passar para 24. Né? Isso também ajudou. Essas UTIs foram cadastradas, prefeito? Sim, elas não estavam cadastradas ainda no Estado, apesar do Diário Oficial da União já reconhecer. Então, eles na planilha do Estado não constava. Não constava. Certo. E a gente incluiu. Então, foi um trabalho assim, de toda a região das Missões, né? Envolvimento de todos os prefeitos, para que a gente possa, então, ter os dados, os indicadores para fazer a nossa justificativa. E, né, foi aceita pelo governo, reconhecimento do Estado. Não é complexo demais esse protocolo do governo do Estado? Não tinha que mudar algumas coisas? Salientando aqui que tem coisas boas que devem ser preservadas, mas também há muita indefinição, muita dúvida com relação a essa mudança de uma bandeira para outra.
vai de uma, vai para outra, da outra volta para uma. Não tem que mudar algumas coisas, alguns aspectos, prefeito? Eu acredito que sim, né? A gente já conseguiu um pequeno avanço aí. Acredito que até por sugestão aqui da região das Missões, para ter esse período de transição e um período de recurso que antes não tinha. Chegava sábado, antes era sábado de noite, ele indicava a bandeira e domingo estava valendo. Já foi um avanço. Foi um avanço. Agora ele indica sexta de noite e a gente tem o final de semana até domingo, às 6 horas da manhã, para fazer a comprovação, enfim, dos dados, uma justificativa. Né? Agora, quando se fala numa endemia, numa pandemia, os indicadores semanais, eles não... Tu tem que ter uma leitura mais amplo, de um mês, por exemplo. Porque uma semana tem um óbito, na outra pode ter 3, na outra pode não ter nenhum. Então, é uma variação muito grande. E isso acaba jogando os municípios para as bandeiras, para cima, para baixo. E bagunça muito o planejamento, a gestão de muitos estabelecimentos comerciais, principalmente. Vamos nos colocar, por exemplo, Luiz Roque, na posição de um restaurante. Né? Bandeira laranja, pode atender o pessoal. Claro, com as restrições, distanciamento 2 metros entre as mesas, enfim, os protocolos aí de segurança, de higienização. Aí chega sábado, ele faz a sua programação de compras de alimentos para outra semana. Né? Ou chega na quinta, compra os alimentos, na outra semana ele não pode abrir. Ele não abre. Estraga tudo. Não tem como trabalhar desse jeito. Tu não sabendo se a semana que vem tu vai abrir teu estabelecimento, ou se tu vai ter que fechar, né? Fica muito difícil. E assim, quando vai para a bandeira vermelha também, praticamente abre todo o comércio. Né? Porque abre os serviços essenciais, claro, com restrições maiores. Claro. Os serviços essenciais, abre ótica, relojoaria, abre todas as lojas e ferragens, material de construção, por causa da indústria da construção que pode, e a rede, o setor de peças, do agronegócio, tudo. Quem que fica prejudicado? Quem tem uma loja de vestuário, de roupa, de calçado, né? Uma loja de brinquedo, que o problema não está ali nesses estabelecimentos. Nesse não vai ter aglomeração, até pelo o período de recessão que nós estamos passando, né? Esses locais não vai ter aglomeração, não vai ter uma loja de brinquedo cheia de gente, né? Então, eu acho que tem muita coisa que pode ser avaliado pelo governo do estado, né? Tem muitas coisas boas e tem algumas coisas que tem que ser reavaliado na minha leitura. O que é plenamente normal isso, porque nunca passamos por uma situação que nem essa. Claro. Né? E tu fazer um modelo matemático, né, que reflita a realidade das regiões gaúchas pelos indicadores é algo extremamente complicado, porque tem a qualidade da informação, né, como que todos os municípios, os hospitais, suas secretarias de saúde, suas coordenadorias de saúde indicam, né, dentro do prazo adequado, né, as informações. E tem vários problemas. Eu me lembro, a semana passada, caiu o sistema em todo o Brasil. É verdade. Na quinta-feira. Então ninguém pôde informar nada naquele dia. Então tem várias questões aí que tem que ser analisado. Não é só a questão quantitativa, e sim alguns dados qualitativos que realmente possam representar o que está acontecendo nas respectivas regiões. Bom, então o pessoal pode ficar tranquilo, volta tudo como estava na semana passada. Não há nenhuma alteração de decreto. Não. Segue o mesmo decreto, Segue que é o mesmo basicamente um decreto aí do governo do estado. Prefeito Jacques, tem uma informação que está circulando aí, me parece que foi o vice-prefeito Bruno Hess informando, que aliás rompeu com o PDT, está em outro partido hoje, está com outro grupo político, teria informado ao senhor que havia um fundo disponível, chamado Fundo de Saúde, no valor de R$1.400.000. O senhor recebeu esse ofício? Foi dele ou de quem é que foi? Qual é a informação? Eu recebi, segura? segunda de manhã, foi protocolado, me passaram lá, que sexta à tarde, né? Até me estranhou, porque o vice-prefeito
né, nunca me pediu ali para falar comigo. Ah, tá? não pediu? Não. Depois do rompimento. Não, nunca agendou um horário ali, a sala dele ao lado da minha assessora, nunca pediu ali, nunca teve um pedido para falar comigo, né? Uhum. E resolveu me mandar um ofício sexta de tarde com uma matéria num jornal já no sábado de manhã. Isso que o gabinete dele é na sua frente. É no lado, talvez pela idade, né? Tem que estar em casa, né? É grupo de risco. Ah, sim. Pode até ser, mas eu tenho me falado que tem ido eventualmente na prefeitura, enfim. Né? Poderia ter ido ali, pedir um horário, obviamente que eu ia atender ele. E não passar nas redes sociais e na imprensa que o prefeito não atende o vice-prefeito. Quero que ele me diga, me mostre quando que ele pediu uma audiência, eu não atendi ele. Você está falando do Bruno Hess, vice-prefeito. Do vice-prefeito. Né? Então me mandou um ofício, tudo bem. Se assim é o meio que ele quer se comunicar, tá bom. Né? Mas não diga que o prefeito não atende o vice-prefeito. Isso jamais aconteceu. Eu sempre atendi, o Bruno Hess sempre esteve ali nas principais nas reuniões, sempre que ele me pediu um horário, dei uma atenção, né? E isso não condiz com a verdade, né? Como também outras ações aí, né? Agora, a questão... Deixa eu voltar um pouquinho atrás, antes do senhor entrar nessa questão chave aqui. Depois do rompimento, que o Bruno Hess rompeu com o PDT, foi para um outro partido, acho que é PL, né? PL, me parece que é o partido dele. Depois desse fato bem pontual, os senhores nunca mais conversaram? Nunca mais lhe procurou? Não, só no corredor, assim, encontrei ele, né? Só no corredor? E ele não me pediu nenhuma audiência. Nunca pediu? Não. E se ele tinha essas informações, poderia contribuir com o município, poderia ter me procurado, né? E simplesmente mandar um ofício, podia ter pedido uma audiência. Se ele tivesse pedido uma audiência e eu tivesse negado a audiência, tudo bem, claro. podia até mandar um ofício, né? Mas não foi o que aconteceu. Mas tudo bem, né? Não vamos também... Ele mandou um ofício para o senhor, sendo que o gabinete dele é na antessala sua. Ele mandou um ofício, protocolou um ofício. Qual é a informação desse ofício, hein? Qual é o conteúdo desse documento? O conteúdo era basicamente que no final de dezembro do ano passado, final de dezembro, na virada do ano, então o Fundo Municipal de Saúde tinha 1.400.000, né? E que não era necessário pedir recursos aos empresários aí de Santo Ângelo, né? Ele disse isso. É o que eu vejo aí também nas redes sociais, enfim. Primeiro esclarecimento. Nem o município pediu recursos para a prefeitura, e nem para o hospital. Primeira situação, né? Eu acho que já me falaram ontem que dos empresários que conduziu esse processo, o Juscelino da Libem, né? Parece que deu uma entrevista aí na rádio. Aqui. E me parece que, eu não escutei, né, mas parece que confirmou que essa é uma ação dos empresários. Exatamente. Tá? Que foi gestada e formatada dentro da CDL, Câmara dos Dirigentes Logísticos. Dentro do CDL. Dizendo que foram os empresários, estou só lhe dando a informação complementar, que foram os empresários que tomaram a iniciativa com o apoio, e não poderia ser diferente, com o apoio do Poder Executivo. Foi isso que o Juscelino falou. Nem o próprio hospital pediu os recursos. O próprio CDL, enfim, as entidades, os empresários pediram um orçamento para o hospital de quanto custaria a gente pegar esses 5 respiradores que nós conseguimos, nós, no município de Santo Ângelo, né, o hospital, e transformar isso em UTIs. E o hospital passou o orçamento para os empresários, tá? E aí os empresários pediu um apoio para a AMM, Associação dos Municípios das Missões, de R$150 mil em 3 parcelas, e pediu um apoio, né, para o município de Santo Ângelo, que nós confirmamos, também 150 mil. Então, os empresários conseguiram, até a última reunião,
em torno de 900 mil reais, dos 900, 150 mil da MM, 150 mil da prefeitura. Então, esse aí é o primeiro esclarecimento. Então, aí os empresários que conduziram esse processo, Frigorífico Calegaro, a Libem, né, o Fernando Londero, que inclusive é da diretoria do hospital, faz um belo trabalho lá, para qualquer dúvida que possa haver nesse sentido. A prefeitura não pediu os recursos para os empresários. Era uma ação aliás, uma ação nobríssima dos empresários em apoiar o Hospital Santo Ângelo em novos leitos de UTI, que pode salvar vidas, né? O que é normal, isso em todos os municípios, uma ação nobríssima dos empresários santo-angelenses pensando na população da nossa comunidade. Então esse é o primeiro fato que eu preciso esclarecer. E fica esses empresários que conduzem para esclarecimento à nossa comunidade, se assim houver dúvidas. Eu tenho notado então, que... o município, Lizoc, não pediu dinheiro. Certo. E não pediu dinheiro para a prefeitura, não pediu dinheiro nem para o hospital, porque o recurso não vem para a prefeitura. O recurso vai para o Hospital Santo Ângelo, direto. Inclusive, os nossos 150 mil, que nós vamos fazer o aporte, nós vamos, né, fazer um aditivo no contrato com o hospital e vamos repassar direto para o hospital. Inicialmente, eles queriam que repassasse para uma conta que os empresários criaram, né, para recolher esses fundos, para juntar os recursos, né? E aí nós, devido à transparência, aí nós temos que mandar direto para o hospital. Então esse é o primeiro esclarecimento. O segundo, lá em dezembro de 2019, na virada do ano, o município tinha no fundo de saúde 1.400.000. Em dezembro. Em dezembro. Certo. Bem, o município de Santo Ângelo, ano passado, nós investimos na saúde aqui em Santo Ângelo na ordem de 36 milhões de reais. Tá? 36 milhões de reais. Nós temos que ter também um fluxo de caixa, porque às vezes algum recurso não vem. Né? Nós temos que ter, é como se fosse uma empresa que tem, né, uma despesa de 36 milhões por ano, eu estou falando aqui só da saúde, nem estou falando da prefeitura toda, tem que ter uma reserva para qualquer questão. Emergência. Qualquer emergência. Bem, o município tem uma reserva muito pequena. Veja bem, ó, 1.400.000, mas na virada do ano já ficou empenhado e não liquidado na hora 575.608. 575.608. Esse recurso estava empenhado como despesa? Como despesa, só não tinha sido pago. Então, despesa de que era? Investimentos? Né, depois eu vou falar aqui no ZOC, tá? E até o dia 20 de janeiro, ou durante o mês de janeiro, nós já tínhamos compromissos de pagar os nossos fornecedores, né, está aqui a relação de todos os fornecedores, 751.796,78. Então, somando o que já tinha sido empenhado, né, e não pago, e o que nós tínhamos de compromisso para os primeiros dias aí de janeiro, soma 1.324.000, 1.327.000, tá? Então, dos 1.400.000, tinha 70 mil aí que sobrou. Né? E assim acontece. Então, aquele dinheiro, 1.400.000, chegou no meio de janeiro, já não tinha mais. Ele já estava comprometido. Bem, daí no final de janeiro entra um outro recurso. Entra mais recurso. Hoje, se olhar no Fundo Municipal de Saúde, provavelmente tenha lá 1,5 milhão, né? Depende do dia. Se houve os pagamentos, o fundo está baixo. Se foi logo que o governo mandou os recursos, então o fundo deve ter 1,5 milhão por aí. Né? Mas não é aquele 1,5 milhão que estava parado desde janeiro. Já é outro. Aquele foi gasto, já entrou outro e é o fluxo de caixa. Aonde vai esses recursos? Só aqui, ó. Bem, vamos dizer que o município pegue esses recursos agora e aplique no Covid. Vamos dizer isso. Tá? Nós deixamos de pagar, ó, daí, a vigilância em saúde, que é desse dinheiro, inclusive folha de pagamento,
Nós temos 18 ESFs, Equipes de Saúde e Estratégia da Família. Que vem desse fundo. Vem desse fundo. São 18 médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem que são nossos postos de saúde, que é tudo desse dinheiro. Né? Os agentes comunitários de saúde, tá nesse dinheiro. Né? O pessoal das endemias, dengue, tá nesse dinheiro, inclusive folha de pagamento. Tá? UPA, tá nesse dinheiro. SAMU, são recursos do governo federal. A parte do governo federal do SAMU nem esquenta no fundo, ele vem e já repassamos para o hospital que presta o serviço do SAMU, que agora está lá na nossa UPA, mas é responsabilidade, administração do Hospital Santo Ângelo. Nós temos os nossos CAPs, né? O CAPs infantil, CAPs álcool e droga, saúde mental, são todos recursos também que passam pelo fundo, que tem contas específicas. Cada um desses tem uma conta específica dentro do fundo. Tá? Tem o CEL, que é o Centro de Especialização Odontológica, que é recursos dali. Tem toda a parte de assistência farmacêutica, compra de medicamentos. Os medicamentos que a prefeitura compra aí para distribuir nos postos de saúde, na UPA, enfim, é tudo esses recursos. Então, se a gente pegar esse recurso e aplicar no Covid, nós vamos deixar descoberto toda essa estrutura. Mas mesmo assim, nós estamos aplicando e investindo fortemente no combate ao Covid-19. É só ver pelas ações do município. Veja bem, 15 leitos específicos para os santo-angelenses no Hospital Santo Ângelo, né? Que tem que ter autorização da Secretaria Municipal de Saúde, né? Se for santo-angelense, tem um lugar específico ali no Hospital Santo Ângelo. Reformamos, ajeitamos os leitos e isso dá 60 mil por mês, mais R$500 por dia de internação. Bem, né? Veja bem, Lizoc, como tu tem que ter uma reserva também. Se aqui, nós pagamos 60 mil por mês. São 15 leitos. Então, aqui, se os 15 leitos estão ocupados, além dos 60 mil, é uma despesa variável, tem R$500 por dia. Dá mais 7.500. Vezes 30, vai dar 200 e poucos mil por mês. Né? Então, esse recurso nós temos que ter a previsão orçamentária. Tomara que não gaste. Prefeito, Tomara que não gaste. Sabe, nós fizemos o centro de atendimento ao Covid, junto à UPA. Nós temos as barreiras sanitárias, aí nas entradas do município. Nós temos toda a parte de higienização, que é feita pela Secretaria do Meio Ambiente, onde há aglomerações rodoviárias, postos de saúde. Né? Nós agora vamos fazer esse aporte de 150 mil para colaborar com os empresários aí, na instalação de 5 novas UTIs para o Hospital Santo Ângelo, compra de medicamentos. Então, essa é a realidade. Não tem os recursos aí do fundo sobrando para a aplicação do Covid. Aliás, muito desses recursos que está distribuído nesses programas que eu relatei aqui, também é para a ação do Covid, né? Porque eles estão nos postos de saúde, estão na assistência odontológica, está no SAMU, está na UPA, né? Que nós abrimos aí a UPA 24 horas, né? Que estamos trabalhando com a UPA 24 horas numa metodologia de qualificação e não recebemos por qualificação porque o Estado não está mais qualificando, nós estamos apenas habilitados. Prefeito, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O vice-prefeito, que continua sendo vice-prefeito, mas ele não tinha conhecimento. Eu estou vendo que esses recursos são bem pulverizados para vários segmentos, para a questão odontológica, questão de SAMU, CAPS e tal. Então não é um dinheiro específico para combate ao coronavírus. A minha pergunta é a seguinte, mas o vice-prefeito Bruno Hesse não sabia disso, que em janeiro esse dinheiro já não existia mais, que ele já tinha sido pago, 575 mil para um fim, mais 750 mil para o outro fim, ele não tinha conhecimento disso?
como vice-prefeito? Eu não sei, Luiz Roque, né? Não sei qual foi a intenção dele nisso, né? Mas isso que eu estou falando é a realidade. Está lá a Secretaria da Fazenda, né? À disposição da nossa comunidade está o administrador da Secretaria da Saúde, né? Nós temos 2 administradores lá dentro da Secretaria da Saúde, um contador, né? O André, né? Que administra esses recursos dentro da Secretaria da Saúde à disposição para esclarecimento. Eu não sei né? Qual seria essas dúvidas. Bem, então, Luiz Roque, essa é a situação, né? Bom, está esclarecido. Então o dia não existe. Pode ter entrado outro dia. Tem uma outra coisa que foi muito comentada. Pois não. Tem uma lei complementar de 15 de abril de 2020 que permite, então, recursos de sobra do fundo tu aplicar no Covid, né? Mediante um plano de combate à pandemia do Covid. Bem, esse fundo, né? Primeiro, o recurso não volta. O recurso está lá para os programas e ele acaba não voltando. Segundo, o que pode acontecer, por exemplo, em termos de obras? Tem uma obra, nós estamos construindo um posto de saúde, a empresa quebrou, a obra não saiu, enfim, não houve ninguém que quis. Na licitação ninguém participou e o dinheiro ficou parado no fundo, né? Que era para ser para construção, ampliação no posto de saúde, por exemplo. Bem, aí tu pode pegar esses recursos, sim, esses podem até voltar, porque não houve execução da obra. Aí tu entra com um plano para aplicação desse recurso no Covid, né? Mas não é o caso, Santo Ângelo. Todas as nossas obras, né? Nós temos 3, 4 agora em andamento, né? Um postão agora lá no bairro União. Nós estamos fazendo um super posto lá no bairro União, ampliação, reforma lá na Aller, no posto de saúde, né? Já começamos lá no bairro Indubras, no posto. Então são obras que estão andando, né? Estão andando e o recurso não está aí parado. Prefeito, em meio a essa pandemia, eu sei que o senhor nunca quis comentar, nunca quis falar em eleições, dizendo que a prioridade sua é o combate ao coronavírus e defender a saúde da população. Até porque não havia uma definição ainda sobre o período, o mês das eleições, mas agora está definido. Vai ser no dia 15 de novembro. O PDT quer que o senhor seja candidato à reeleição. O senhor admite essa possibilidade de concorrer à reeleição ou não? Olha só, que eu não defini ainda a minha situação, tá? O PDT, agradeço a confiança no meu trabalho, que aliás é um trabalho de um grupo, né? A gente, quando administra um município do porte de Santo Ângelo, né? Nós temos que administrar de dois grupos. O grupo que te cerca politicamente, né? Que montou o projeto, né? E montou todo o projeto, e o outro grupo é a nossa população, ouvir as pessoas, tá? Uhum. Não existe administrar sem conversar com as pessoas, tá? Então, nessa linha, eu agradeço aí o partido pela confiança no meu trabalho, mas eu não tenho nada definido a respeito disso ainda. É uma questão que envolve muito a família, né? Porque a gente, quando assume esse cargo, não é só eu que assumo, né? Por exemplo, a minha esposa, a Juliana, ela também assume as suas responsabilidades nos seus projetos sociais, né? Todas as tardes ela está lá na Central do Bem, né? Que ajudando a nossa comunidade mais carentes e tantos outros projetos aí, né? Os filhos também sentem, né? Eu tenho as questões dos meus negócios particulares também, né? Então tem muita coisa que envolve essa situação e eu preciso de um apoio familiar, né, para poder definir isso. Como que vai ser? A hora está chegando, tu vê essas ações, essas matérias que estão acontecendo aí, os comentários na Rádio Caos,
Como é que é? Tem uma rádio que é caos, né? Caos? Caos, é um caos, a cidade tá tudo ruim, tá tudo mal, tá tudo errado, né? Então, depende muito da posição aí, da família, né? Deputado, não, ainda não. Mas, prefeito, eu entendo a sua posição, eu a respeito muito, mas a família em si, claro que ela tem um peso muito forte. Ela tem uma tendência muito forte de fazer, às vezes, o esposo ou o esposo fazer a esposa tomar posições na vida. Então, é fundamental essa linha, esse norte que muitas vezes a família traz. Mas o senhor deve conversar com ele. Eu ia te falar, Lizoc, antes, ali, enfim, eu cortei, é que a gente já vê as notícias aí, né, com fins eleitoreiras. Né? Como assim? Essas notícias que a gente vê aí na imprensa, nas redes sociais, né? Já elas têm um foco, obviamente, na eleição. A gente tem que ter, aliás, muito cuidado com as fake news, né? Aliás, a justiça já entrou em ação aí, né? Entrou em ação e vai entrar mais ainda, né? Esses dias eu vi até um comentário aí nas redes sociais sobre o FABS, né? Que o município tem um déficit, uma dívida de 400 milhões, que é o prefeito Jacques. Né? Eu herdei já isso, desde quem criou esse FABS, né? Que criou sem plano atuarial. Né? E estou pronto aqui para o debate também sobre esse tema. A minha parte eu fiz do FABS. Eu paguei, inclusive estou pagando, né, dívidas do governo passado que ficou para esse governo. Né? E não fico aí garganteando, falando, né? Bem, se o outro lá não pôde pagar, tem os seus motivos, eu vou pegar e vou pagar, pronto. Né? Mas, porque eu penso na comunidade, eu penso no resultado que a prefeitura tem que entregar para a nossa comunidade. É asfalto, né? É obras de infraestrutura, estamos enterrando cano aí, tubo como nunca no nosso município. É a nova iluminação de LED, né? É pavimentação, é calçamento, é a reforma de postos de saúde, é o apoio à agricultura familiar. Agora estive lá no pavilhão de Hortifruti Granjeiros, das 2.000 cestas básicas que nós estamos chegando de assistência às pessoas que foram prejudicadas pelo Covid, Luiz Roque. Grande parte nós vamos investir, né? Em torno aí de 270 mil reais em alimentos que nós vamos comprar diretamente da agricultura familiar, das nossas agroindústrias. Isso é praticamente um novo recurso aí para o programa de alimentação, o PA, que é comprado os produtos dos nossos agricultores, incentivando a agroindústria local. Agora de manhã estive lá no pavilhão de Hortifruti Granjeiros, que inclusive vai receber, né, já estamos fazendo o projeto, vai receber uma ampliação desse pavilhão. Apoiamos lá na Zona Norte a outra feira, inclusive com apoio a aluguel, enfim. Né? Prefeito, e veja as nossas agroindústrias crescendo, Luizoc. Isso aí é muito importante. Prefeito, nessa linha da Procosa, o senhor esteve lá há pouco, tem um ouvinte aqui que está perguntando o seguinte: estou na indústria e ao vivo com o rádio. Deixa eu ver quem é que é. O Aldair, da indústria de suco. Ele gostaria de fazer uma pergunta para o prefeito Jacques. Se eu consigo... Suco de laranja? Indústria de suco, deve ser de laranja, né? Ele tá perguntando... Pode ser uva, entendeu? Pode ser uva também, muito bom também. Ele está perguntando, aí é laranja. Laranja. Ele pergunta o seguinte: se eu consigo colocar o suco de laranja nesse pacote, é possível? É possível. É possível, né? Nós, veja bem, se colocar um mês, né, por mês já são 2.000 litros. Então, são 2.000 cestas, né? Certo. Eu sugiro que procure, então, o nosso secretário da Assistência Social, o Carlos, ou o Diomar Formenton, que é a pessoa coordenadora aí, responsável de apoio às nossas agroindústrias, né? Certo. Então, e vamos botar suco de laranja. Por exemplo, nós colocamos na cesta, agora, inicialmente, meio quilo de salame. O senhor está falando de cesta básica, Cesta básica. Certo. Meio quilo de salame. Nós temos aqui várias agroindústrias de salame no nosso município.
Tem a do Reinaldo, tem outro lá da Buriti. Canelute. Canelute. O Canelute também. E tem o pessoal da Ilha Grande, por exemplo, é mais hortifruti granjeiros, né? É laranja, bergamota, mandioca. Repolho, alface. Então, tem lá, se a gente colocar meio quilo em cada cesta, nós vamos comprar 1 tonelada. 1.000 quilos. Então o suco não tinha ainda no pacote? Não, mas vamos tentar colocar. Atenção, Aldair, está respondida a sua pergunta. Suco de laranja vai entrar no pacote. Deixa eu ver aqui quem tem. Pedi para falar então com o secretário Carlos, secretário de Ciência Social, e com o Diomar para ver lá a possibilidade, então, da inclusão do suco. Aí tem que ver a parte legal de contratação, enfim, né? Tá, aqui mas tem eu outro, acredito que não tem problema nenhum. Tem outro pedido aqui, prefeito. Temos que acelerar porque o tempo está correndo. Bom dia, gostaria de saber como faz para ganhar, agora é ganhar, a cesta básica que a prefeitura vai dar, que vocês estão falando há pouco. Como me cadastro? Tem que ir lá na secretaria, toda a parte de alimentos. De ação social? A Secretaria de Ação Social, lá na Venâncio Aires, esquina com a Salgado Filho, Avenida Salgado Filho. Vai lá, procure, então, algum colaborador lá da Secretaria da Assistência e veja o que é necessário aí para o seu cadastro, né? Tá certo, deixa eu rapidamente, ainda voltando sobre essa questão do 1.400.000 do Fundo de Saúde, tem um ouvinte aqui que está dizendo o seguinte, uma ouvinte, uma mulher, o vice-prefeito tinha que fazer uma retratação disso, pois muitas pessoas às vezes não escutam o rádio, já está ficando feio para ele. A respeito daquele fundo, é que não existe. O fundo existe, mas o dinheiro está toda hora. Está furado, porque o dinheiro foi gasto, né? Aquele já foi gasto, já tem outro, e daqui uns dias esse já vai ser gasto e vai ter outro. E as ações no Covid estão acontecendo, né? Tá certo. Aqui, ó, 9h53, 9 graus a temperatura. Para nós fechar aqui, prefeito. Bom dia. Prefeito Jaques não pode abandonar Santo Ângelo. Contamos com o senhor. Tá aí? Então, obrigado pelo apoio. Telefone final 5588. Obrigado pelo apoio aí. Tá certo. E o Aldair está voltando aqui. Ele ouviu a sua resposta. Aliás, ele está ao vivo, está no Face, tá ali vendo aí com a máscara azul, né? Eu acho que ainda Um abraço aí para o Aldair. Aldair, ele está agradecendo, prefeito. Está agradecendo, muito obrigado, diz ele. Então, tá dado o caminho. Tá dado o caminho, qualquer coisa me procura. A picada está aberta. Como é que é? O senhor atenderia ele, no caso? Sim, procura o nosso secretário, se não resolver, pode ir lá na prefeitura falar comigo. Tá? Ótimo, ótimo. Então tá, prefeito, são 9h54. Acho que esse fundo aí ficou bem esclarecido, né? O fundo, ele existe, mas ele é variável, né? Ele entra e sai, e é pulverizado. Não é só para um determinado fim, né? Ele tem aqui a administração, né, do fundo, a Secretaria de Fazenda me passou, que são recursos para vigilância e saúde, atenção básica, ESF, agentes comunitários de saúde, dengue, endemias, UPA, SAMU, CAPS infantil, CAPS álcool e droga, CAPS saúde mental, Centro de Especialização Odontológica, assistência farmacêutica, entre outros, né? Então, e cada um aqui tem, inclusive, uma conta separada para receber esses recursos. Aqui são várias contas, né? Não é uma conta só. E é isso que a Secretaria da Fazenda, juntamente com a administração da Secretaria da Saúde, me colocou aqui a respeito deste assunto. Tá certo aqui, ó. Eu estou atualizando o Face aqui. O pessoal tá... Cleusa Melo, estamos na escuta. Belíssimo esclarecimento. Parabéns, prefeito. É sobre o estado de fundo aí, que passaram aí a semana inteira falando que não sabiam, né? Eu me impacto ao saber que um vice-prefeito não sabia que esse fundo é variável, ele vai, vem, volta, paga-se exatamente isso que o senhor acabou de falar, e são vários segmentos, né? O Mauro Deves está pedindo ao senhor o seguinte aqui, ó, prefeito. Se prepare, ó. É isso aí, senhor prefeito. Não dê moleza para eles. Tá bom. O Luiz Alberto Boé, secretário da Fazenda, também entrou. Tem muito mais gente aqui, mas eu vou ter que encerrar por aqui. O Evandro Garcia está lá Evandro Garcia Febras, excelente entrevista, grande abraço. Lá, sabe onde é?
está o Evandro, está em Camboriú, Santa Catarina. Um abraço aí, Evandro. Tá, eu tô pegando aqui as manifestações. Tem muita gente falando, dizendo bom dia e tal. A Márcia Teschmann, bom dia, ótimo esclarecimento, prefeito. Só faço uma pergunta: se o vice-prefeito não sabe de tudo isso, o que é que ele está fazendo na prefeitura? É a pergunta de um ouvinte, a Márcia Teschmann, ela se identificou. Não é Face, é a Márcia Teschmann mesmo. Tá certo? Ok. Prefeito Jacques, muito obrigado pelo Abraço. esclarecimento. O pessoal estava esperando exatamente isso, viu? Tá bom, um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado, Zog, pela oportunidade de fazer uns esclarecimentos à nossa comunidade.